Diretor do Sport admitiu, finalmente alguém nesse clube admitiu, problemas e dificuldades financeiras para pagar os salários dos jogadores em dia. E aí ele está esperando o dinheiro da liga, o adiantamento da liga, da LFU, para quitar o salário do elenco. O diretor assumiu isso, Henrique Obrogini. E cadê Yuri Romão? Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê Rafael Campos mentindo por aí? Cara, ninguém acredita nessa gestão não. E o dinheiro, assim, eu não vou detonar aqui Henrique Obrogini, nem Thiago Gasparino não. Os caras chegaram tem 2, 3 meses. Não foram eles que contrataram Carlos Alberto por 15 milhões de reais. Não foram eles que contrataram Matheus Alexandre por 9 milhões de reais. Não foram eles que gastaram 12,5 milhões de reais em Atêncio. Não foram eles que contrataram um volante de 29 anos de idade por 17 milhões de reais. Não foram eles, os dirigentes atuais, pelo menos o Henrique Obrogini e o Thiago Gasparino, tá, gente? Que contrataram Sérgio Oliveira pagando mais de R$500 mil por mês. Que contrataram Gonçalo Paciência também pagando mais de R$500 mil por mês. Não foram eles que cometeram esses atos irresponsáveis financeiramente. Malucos, atos malucos financeiramente falando. Que ninguém estava de acordo em pagar 15 milhões de Carlos Alberto, até porque vinha na temporada ruim no Botafogo e tinha feito jogos ruins no estadual 3 dias antes do Sport contratar Carlos Alberto. Carlos Alberto foi expulso, contra o Maricá, se eu não me engano, no Campeonato Carioca. Ninguém pagaria 9 milhões em Matheus Alexandre, absolutamente ninguém gastaria esses valores. Eu não gastaria 17 milhões de reais em Rivera. Atêncio, tu até pondera, porra, jogador novo, revelação do Campeonato Argentino, tá, vamos lá. Às vezes dá certo, pode dar errado, futebol, mas tem um histórico recente interessante, é novo, tem potencial de revenda. Esse aí tu ainda pode passar o pano. Mas, para um clube que depende de adiantamento de liga da LFU para quitar salários, eu fico imaginando o que é que vai ser do Sport no ano que vem. Porque assim, ano que vem a gente vai estar na Série B. Tudo vai ser reduzido naturalmente, vocês já sabem. Nem vou alongar muito debate sobre isso aqui nesse vídeo. E os contratos dos jogadores, da esmagadora maioria desses jogadores, é até 2026, 27, 28. Tem jogador que contrata até 2029. Como é que o Sport vai bancar uma folha salarial tão alta assim na Série B? Se na Série A já está com dificuldades, tendo que pedir adiantamento de dinheiro da Liga, da LFU, para quitar salários, e imagina na Série B. E a grana de Pedro Lima, 40 milhões de reais. Aliás, 60 na verdade, né? 60 milhões de reais. Mas aí foi dividido em algumas parcelas. E o dinheiro da Liga foi todo torrado. E o dinheiro da venda de mando de campo, que segundo Rafael Campos não tinha nada de venda de mando de campo. Que absurdo é esse que a oposição está fazendo? Meu Deus, que escândalo. Nem tem data marcada. Como é que a gente venderia um mando de campo se nem tem data marcada? Ele disse isso no dia 3 de outubro. No dia 8, 9 de outubro, saiu a informação que o Sport já havia vendido o mando de campo lá em julho. E que já recebeu os 3 milhões de reais. E se quiser desfazer do contrato, vai ter que pagar os 3 milhões de volta, mais 600 mil reais de multa. Cara, essa gestão aí mentirosa do senhor Yuri Romão e Rafael Campos acabou, tá, gente? Bom, mais uma vez, não vou detonar muito o senhor Henrique Obrogini, nem Thiago Gasparino, porque os caras chegaram agora. Sabe que a gente tem que detonar e a gente não pode esquecer nesse vídeo, e não pode esquecer jamais, Guilherme Falcão. A culpa é dele, a culpa é sua, viu, Guilherme Falcão? A culpa é sua. Não achem que a gente vai esquecer o seu nome, não. E que você vai ficar tranquilo, deitado na cama no seu ar-condicionado. A gente vai estar largando o aço, vai estar criticando pesado sempre. Você tá com o seu nome lá manchado na história do clube. O dirigente que gastou uma fortuna e colocou o Sport no fiasco e para ser chacota em 2025 inteiro. No Pernambucano, na Série A, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil também. A gente vai rebaixado com 10 rodadas. Por sua gestão, tá? Yuri Romão, Rafael Campos e Guilherme Falcão. Mas tá tudo certo. Financeiramente, Rafael Campos não admitiu nenhum problema, não. É uma piada, né? É uma comédia. Bom, vamos lá para a informação. Pedro Maranhão publicou no Twitter. Ontem recebi, jornalista de muita credibilidade, tá? Ontem recebi informações de que os salários dos atletas estariam atrasados. E nesta terça-feira surgiram informações sobre o não pagamento do FGTS desde julho. Vamos lá, complementando. Questionei Henrique Obrogini, executivo do Sport, sobre essas questões. E aí vamos lá o que Henrique Obrogini falou. Vambora. Outra vez que aconteceu algo parecido, a gente também veio aqui a público falar que
não tem uma data exata, né? Que costumeiramente se paga em 10 dias úteis a CLT e depois se paga em 20 dias a imagem. E isso... Aí vamos lá, ele falou que se paga em 10 dias úteis a CLT. Mas, Henrique Abrogini, essa CLT é só pro esporte, é? Porque é no mínimo estranho, né, velho? Porque se vocês for entrar aí, dá um Google rápido. Pagamento da CLT. Até qual dia útil você tem que pagar os funcionários? Até o 5º dia útil. Estamos no dia 14 de outubro. Mas, segundo o Henrique Abrogini, o pagamento ainda não está atrasado, não. Porque até o 10º dia útil. Segundo ele, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu estou trazendo a informação que pagamento de CLT é até o dia 5º útil. Pô, já estamos no dia 14. É no mínimo incongruente isso, né? Esquisito no mínimo, né? Vamos lá, né? Vamos fazer um esforcinho mínimo mental. Vamos voltar aqui mais uma vez, tá? Exato. Que costumeiramente se paga em 10 dias úteis a CLT e depois se paga em 20 dias a imagem. E isso... de novo. Ó, em 20 dias se paga os direitos de imagem, segundo Henrique Abrogini, só para deixar claro. Fique bem claro que é jogadores. Então não tem... A gente, por exemplo, esse mês pagou funcionário antes da data. Inclusive antes, funcionários também aqui do futebol. Esse acordo é exclusivamente com os jogadores. Então, assim, não tem nada fora disso. Né? Nem, por exemplo, premiações, bicho que ele fala aqui, né? Nem isso não tem em atraso. Então... de novo, são coisas... premiação, bicho, pô, velho, o Sport ganhou 2 jogos na Série A, né? Eu acho que a premiação, o bicho por uma vitória a mais, algo do tipo assim, não seria algo muito significativo, não. Porque o Sport ganhou 2 jogos. Se o Sport fosse 10º lugar, 8º lugar, com 10, 12 vitórias, a gente poderia até ponderar um pouco isso aí, mas o Sport ganhou 2 jogos, pô. Que são veiculadas simplesmente porque o nosso momento futebolístico é ruim, né? Óbvio que a gente depende de resultado e quando os resultados não estão vindo, começa a pipocar 1 milhão de coisas. Né? Então, por exemplo, quem fala de FGTS nem sabe que o mês para FGTS ele vence no dia 20. A gente não está nem no dia 20, ele já está falando que está atrasado. Assim, a gente tem que tentar evitar cair nessas, de novo, como eu falei, nesses pontos de internet, porque as pessoas que sobem isso não têm nenhuma responsabilidade, não vêm lá e vêm checar. Pô, tira um extrato então da FGTS e veja, sabe? Não sei. Então, Aí vamos lá. Vocês conseguem acreditar 100% das palavras aí de Henrique Abrogini? E eu não tô nem criticando o Henrique Abrogini nesse momento, porque automaticamente passa a ser uma crítica, porque a gente fica muito atrelado ao que disse Rafael Campos. Ele utilizou o mesmo termo 7 dias atrás. Não porque é problema da oposição, porque o Sport tá nessa situação, tá na lanterna, aí os caras ficam criando isso nas redes sociais. Aí 4 dias depois daquela declaração, toma aí, ó, print da tela, tudo, ó, pagaram, já foi pago a venda do mando de campo de 3 milhões de reais. Aí você consegue acreditar 100% no que o clube tá passando pra imprensa e automaticamente pro torcedor? Você fica, pô, não dá pra acreditar 100%. E por quê? Porque Rafael Campos mentiu. Então por que Henrique Abrogini não poderia mentir? Não sei. Eu tô colocando pontos de interrogação aqui, tá, gente? O torcedor, ele tá desconfiado. Óbvio que tá aí preocupado já pra 2026, né? Com a folha salarial tão alta como é desse elenco aí e que não trouxe nenhum retorno financeiro, esportivamente também tá ridículo. Seguindo de novo, são coisas naturais no futebol, não são coisas que a gente se orgulha, né? A gente gostaria de pagar sempre no primeiro dia tudo. Então, funcionários, toda a parte do departamento de futebol está pago, assim, está tudo em dia, antes da data. E a gente sofre esse fluxo de caixa, que não é novidade, também foi várias vezes falado aqui, já era algo sabido, né, que no final do ano a gente tem descasamento de fluxo de caixa, sim. Não quer dizer que não tenha dinheiro, só precisa ter dinheiro nas datas corretas. Isso é um descasamento de fluxo. Então, um exemplo aqui para vocês. A Liga esse ano pagou de uma forma diferente os direitos de TV do que normalmente paga. E aí vamos lá, gente. Veja como é complexa essa situação aí, né, velho? Porque ele fala, não, o problema é que a data exata que a gente recebe o dinheiro acaba gerando um problema de fluxo de caixa e tal. Meu irmão, para quem gastou 60 milhões de reais em 2025, eu sei que isso aí é diluído, algumas parcelas vão ser pagas só no ano que vem e tal, vão sendo pagas aos poucos, beleza. Mas o montante, no final das contas, é 160 milhões que o Sport vai gastar. Para quem tá gastando isso, não deveria ter problema de fluxo de caixa nenhum, não. Não deveria. Ponto. Pagou-se no começo do campeonato, agora a última tranche que vai pagar aqui junto com o Performance, paga em dezembro. Não é mês a mês esse dinheiro, estou tendo dinheiro acumulado para receber
em dezembro. O que a gente tentou fazer aqui é tentar pegar esse dinheiro, puxar para frente o quanto antes, para que a gente consiga já quitar todos os salários, todas as imagens, e a gente não precisa ficar aqui justificando se um dia foi no dia 10, no dia 12, no dia 2, né? Porque, de novo, por causa do nosso momento do futebol, dos resultados não virem, a gente fica tendo que se explicar aqui. Então, por isso que eu estou aqui também, para poder tirar essas dúvidas de vocês e mostrar que, assim, a gente tem dificuldade financeira. Claro que tem dificuldade financeira. Acho que todos os clubes hoje têm nesse momento do ano, só que a gente está fazendo algo concreto aqui para que a gente não passe mais por esses ciclos de vales de caixa, né, vamos chamar assim, para a gente corrigir o fluxo quanto antes. Então, está tudo tranquilo por enquanto, tudo certo. Isso é errado, gente. A gente não pode normalizar esse tipo de situação, não. Estamos tentando antecipar valores da liga e tal em 2, 3 meses para pagar salário, para quitar salário. Isso é errado, pô. Não tem o que ponderar, não tem a mais. Uma coisa é, porra, o Sport não gastou nenhum real em 2025 em relação a comprar, né, de jogadores. Beleza, a gente poderia entender, ó, gente, o clube tá quebrado aí há um bom tempo e tal, beleza. A gente entendeu um pouco mais o lado da diretoria. Mas, depois que tu gasta 60 milhões de reais, meu irmão, tá de sacanagem, não tem desculpinha ali, adiantamento, fluxo de caixa, não tem nada disso não, meu irmão. Vou reforçar aqui a mensagem, tudo que a gente vai passar no mês, a gente transparece aos jogadores principalmente, para que tá tudo alinhado com eles. Da minha parte, o próprio presidente vem ao CT também para falar da parte dele, para que escutem do presidente que tem crédito, né, porque na gestão sempre foi cravada como uma gestão de bom pagador. Então, a gente deixa tudo esclarecido, tem que valorizar esses jogadores que entendem, que sabem que alguns meses vão ser antes, outros meses um pouco depois, outros meses em cima da data. Então, enfim, está tudo nos conformes e alinhado com todo mundo que precisa estar alinhado. O alinhamento é o seguinte, ó, gente, não temos agora 100% do valor aqui do salário de vocês e vai receber o dinheiro da liga aí pra gente ir pagando aos poucos e no final do ano vai estar tudo pago. Acho que é mais ou menos essa conversa, tô especulando aqui um cenário, tá? Bom, imaginando que vem, o ferro vem forte. Mais uma vez, eu não tô criticando o Henrique Boragini aqui não, tá? Porque o problema não é muito dele não. Meu irmão, o que o Sport gastou agora em julho? R$1 milhão em Ramon. Pô, o que o Sport gastou antes da chegada dessa diretoria? 58 milhões de reais. Então, essa diretoria atual não tem nem muito que condenar não. Mas, toda hora vem surgindo esse problema. Fluxo de caixa. Agora é pagamento de... o não pagamento da FGTS desde julho. Atraso de salário. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu não tenho provas, eu não tô lá dentro da diretoria. Eles estão externando que só é um problema de fluxo de caixa como se isso fosse normal. Eu não acho isso normal nem um pingo, tá? Bom, régua passada nesse caso, vamos agora falar sobre Sport Ceará na Ilha do Retiro amanhã, tá? E assim, só para trazer o contexto para vocês. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui uma live sobre toda a rodada lá para as 8, 8h30 da noite. A gente deve abrir uma live com o Alisson do Motley Alvinegro para a gente falar um pouco sobre Sport Ceará e os outros jogos da rodada também. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Pra finalizar, gente, ó, toma aqui a informação, fora do jogo, Dieguinho e Marcos Vitor, 2 jogadores titulares absolutos, um na zaga e outro na volância, não vão jogar o jogo contra o Sport. Segundo Danilo Queiroz, Dieguinho ficou de fora por um desconforto na panturrilha e Marcos Vitor por um trauma no calcanhar. O clube deve esclarecer as contusões no boletim médico divulgado 1 hora antes do jogo normalmente, né? Só que aí o complemento das informações é o seguinte, óbvio que são 2 desfalques importantíssimos aí pro Ceará. Não sei quem deve substituir Dieguinho. Será que vai ser, sei lá, um Zanocelo da vida? Em tese é isso. E na zaga, deve ser Marlon, né? Que deve cumprir ali o setor direito da zaga ao lado de William Machado. Bom, ou Gabriel Lacerda, como tá dito aqui na matéria do Sou Futebolês. Bom, agora o complemento em relação ao voo, né? Tem aqui toda a lista de relacionados, tá? Para quem quiser ler. A gente depois vai trazer um debate mais completo sobre isso aqui. Finalizando aqui, tá, gente? Teve um problema no avião do Ceará, que já havia decolado rumo aqui a Pernambuco, a Recife, né?
Mas aí teve um problema e eles tiveram que retornar para o Aeroporto Internacional Pinto Martins. O que é que aconteceu? Segundo a apuração do futebolês, houve um problema de pressurização na porta, possivelmente causado por uma falha de vedação. A tripulação seguiu os protocolos de segurança e retornou imediatamente para evitar qualquer risco. E aí os jogadores chegaram em segurança, a delegação também, sem susto ou ocorrências graves aí, segundo a apuração do futebolês. E a previsão de novo voo era para as 4 da tarde. Pelo menos essa era a previsão, tá? No momento que eu gravo o vídeo é 6 horas da noite. A crítica da delegação do Ceará talvez já chegou aqui em Pernambuco, em Recife, e já desembarcou sem nenhuma ocorrência grave, sem nenhum susto e em segurança total. Eu espero que tenha sido só um susto mesmo e que nada além disso tenha se agravado e, enfim, que todos os jogadores do Ceará cheguem aqui em Recife em plenas condições para jogar a partida. E aí até se especulou, né? Pô, será que o jogo vai ter data adiada? Será que vai ter uma nova data ou um novo horário? Não. O jogo continua para a próxima quarta-feira, no caso amanhã, 8 horas da noite. Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Tamo junto, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, aquela propaganda toda, like, sim, mas já estamos de volta. Valeu, gente.